Olá, pessoal, este é o canal Psicólogas no Divã e hoje a gente vai falar sobre relacionamento amoroso, falar das dores, as delícias de uma relação na maioridade, na maturidade. Como que é se relacionar depois dos 50 anos? Vamos falar a respeito disso. E hoje eu estou aqui com a Luciana, minha amiga, parceira, e nossas convidadas para deitar no nosso divã hoje, as nossas duas grandes amigas queridíssimas, Rosana e Priscila, duas também psicólogas que vão deitar no divã e vão abrir para a gente sobre a vida amorosa delas. Quando a gente está falando de relacionamento, a gente está pensando assim, foi uma das primeiras coisas que a gente traz é essa questão de, depois de uma determinada idade, assim, quantas coisas começam a acontecer? Não é que é só coisas ruins ou só coisas boas, mas o quanto muda a forma da gente se relacionar. E quando você se separa de uma relação e como que eu falo? Tá no Se mercado, liberta. né, Tá na pista, tá tá na na pista. Tá na pista, tá assim, procurando um match. e assim, aí vem algumas dificuldades, exatamente pela maturidade, de você É. trazer alguém para você, de você se permitir numa relação de novo, a exigência muda. Então a gente pensou muito a partir daí. Mas eu acho que não é só, eu acho que é exatamente isso que a Lu está falando, são as dores e as delícias de uma relação após os 50. Enfim, a ideia é essa, é a gente falar sobre isso. Como que vocês estão? Como que está a vida amorosa de vocês? Posso começar? Posso começar sendo direta desse jeito? Caramba, responde aí, Priscila. Atualmente não está, né? Não está. Mas assim, não está mesmo e assim, é interessante que é um não está que não dói, né? Por falar em dores e delícias, né? Que neste momento não dói, né? É um não está neste momento do tipo começando a ficar aberta novamente, né? Depois de um tempo, que já deve fazer um ano e pouco de tentativa aí, né? De início né? De um relacionamento. Então, assim, acho que é um tudo bem, é um não estou tudo bem, né? Que eu acho que já é um dos aspectos do relacionamento da maturidade, né? Que você estar por estar já não rola mais, né? Para mim, pelo menos. Então, assim, estar sozinha não é algo ruim, né? Tem um sabor bem interessante também. Então, acho que neste momento eu estou curtindo esse sabor, né? É assim que eu me vejo agora. E de verdade, não tem um gosto que você, às vezes, você fala, nossa, isso aqui tá tão gostosinho assim, né? Eu vou para lá, eu vou para cá, eu faço o que eu quero, o que eu não quero, eu mudo de ideia em cima da hora, entende? E tá a tudo liberdade. bem. Isso. Então, assim, quando você pensa, né? Quando você pensa, vou me abrir novamente para um relacionamento, você sabe que acaba mexendo nesses aspectos. E aí, esse é um ponto que faz você ficar assim com os pés um pouquinho mais atrás do que o que seria eu acho que já seria natural da fase, né? Porque a gente fica, eu pelo menos me percebo, bem mais seletiva, né? E aí, seletiva com os pezinhos atrás, do tipo, eu vou, mas eu vou assim bem devagarinho, né? Eu vou, mas não me atiro mais, né? Então, acho que eu sinto isso um pouco, né? Não sei a Rô. Assim, depois de anos e anos solteira, a gente vai mudando a noção das coisas. Lá atrás, há anos atrás, logo que eu fiquei solteira, que eu não tive mais relacionamentos, passei por uma fase assim, putz, eu queria muito. Não que eu não queira mais,
porém, eu tenho as prioridades. Se for alguém legal para somar, ok. Mas se for para vir alguém na minha vida para falar, isso você não pode, ou aquilo você não pode, não vamos para lá. Não, aí eu não quero. Não é que eu quero só fazer as coisas que eu quero, mas hoje eu me prefiro a minha companhia do que abrir mão de alguma coisa minha em detrimento do outro. Então, eu acho que fica mais difícil ainda, porque a seleção, o crivo está muito em cima. Não sei se eu Eu, respondi. Ai, ai. eu acho que são acho, fases. sabe o que eu acho? Até isso que vocês estão falando, fiquei pensando assim, acho que quando porque a gente tem aqui, a gente está na casa dos 50, né? Nós quatro aqui. Eu acho que quando a gente está nessa idade, o relacionamento, né? O se relacionar, eu acho que tem muito mais assim, é muito mais uma escolha do que algo que você faz quando você é mais jovem, assim, meio que no automático, meio que por uma pressão, porque até a gente se sente pressionada, né? Nossa, eu tenho 17 e não estou namorando, nossa, eu tenho 25 e não casei, nossa, eu tenho... E depois parece que, não sei, eu tive essa sensação, eu acho que, né, estou vendo que acho que vocês também, assim, parece que é isso, né? Eu escolho, agora eu vou escolher se eu quero ou se eu não quero, né? E aí tem os meus critérios, e aí os critérios vão ficando mais, né? A gente vai ficando mais criteriosa, né? Mas aí não tem uma cobrança, talvez diminua uma cobrança interna para algumas pessoas, porque eu acho que tem gente ainda que se cobra bastante, só que a externa continua, não continua? Eu não sei, eu ouvi você falar, Lu, eu fiquei pensando assim, que às vezes o adolescente lá de 17, 18 anos está louca para namorar, que tem essa cobrança interna, eu estou sozinha, meus amigos, mas o externo talvez cobre menos do que... Dá para entender o que eu estou falando? Do Sim, que dá. agora você é uma mulher de 50 anos, 50 e poucos anos, e está sozinha. Então, você Assim, pode. então, é uma minha pergunta, porque aí eu estou falando de sensação. Eu tenho a sensação que, de alguma forma, o externo, o social, cobra essa mulher. Ué, você vai ficar sozinha? Mas e aí? Vai morrer sozinha? Cobra. E assim. Então, existe uma cobrança talvez maior do que a cobrança que se tem lá do jovem de 19, 20 anos de estar solteira, de estar sozinha, de não estar namorando. Não, eu não acho. Eu não acho nem que... Eu acho que, assim, se eu for comparar em termos de pergunta das pessoas questionarem, eu acho que quando a gente é mais jovem acontece muito mais do que agora. Sim. Inclusive, eu vejo assim, um exemplo, homens mais próximos que são da família, por exemplo, não se toca nesse assunto. Eu vejo homens e algumas mulheres também, né? Eu percebo que, assim, a não ser quem está na mesma pegada, pode até tocar nesse assunto, mas quem está casada, quem está, assim... Como assim não toca nesse assunto, Pri? Não entendi. Não Não entendi. pergunta assim, e você, tá bem? Tá sozinha? Não tá sozinha? Exceto, assim, Tá. amiga, Não. colega. Eu vejo, assim, que as pessoas da família, por exemplo, pelo menos da minha, parece que, assim, é inexistente, assim, você não tem mais... não existe mais a questão sexual, não existe mais a questão afetiva, entendeu? Então, as pessoas meio que têm um faz de conta, tipo, esse assunto não existe e ninguém toca no assunto. Se você aparecer com alguém, ou se você comentar sobre alguma coisa, aí o assunto entra em pauta. Se não, que é o meu caso, eu não fico... É uma coisa assim, é mais íntimo e eu só comento se eu quiser comentar com pessoas muito próximas. Então, isso fica entre eu e uma ou duas pessoas, entende? Então, assim, o que eu acho ótimo, eu não sei se é porque eu também, de alguma forma, eu não... Talvez eu não seja tão aberta, né, nesse sentido mesmo, eu tenho prefiro me preservar, e aí as pessoas respeitam, ou se é uma questão, né, até você pode colocar, Rô, se é uma questão geral, assim, que eu percebo, não se toca muito nesse assunto, entende?
Eu não vejo as Olha, pessoas tocando nesse assunto se eu você também, não dá uma abertura. apesar, eu também sou com nesse sentido. Eu também sou mais com a família, eu sou mais reservada, apesar de não parecer, mas eu sou. Eu tento me privar porque e também faz muito tempo que eu moro sozinha, né, gente? Então tem isso também, né? Da porta para dentro da minha casa é a minha casa, é o meu espaço. Então, se vem alguém aqui, seja meus amigos, vocês, seja quem for, ninguém fica sabendo, porque é a minha casa, eu recebo quem eu quiser dentro dela. Mas também eu não, meus pais há muitos anos não me cobram nada, minha família não cobra, não se pergunta também, como a Priscila falou. Não sei se por alguma coisa dele, se pergunta eu respondo, eu não tenho problema nenhum. Sim, eu também não. O que eu acho engraçado são minhas sobrinhas, porque as minhas sobrinhas não me viram nunca com ninguém. Então, de vez em quando, elas perguntam, principalmente a pequena, né? Elas soltam, mas tia, quem foi fulano? Se alguém comenta alguma coisa do meu ex-marido, alguma coisa assim que ela não conhece, nunca ouviu falar, então ela pergunta, mas tia, você já teve namorado? Então, assim, é uma coisa meio esquisita, né? Você olha assim, você fala, nossa, que pergunta estranha. Mas eu não sinto mais essa pressão, não. Eu não sei se por conta ela falou que é um posicionamento nosso, não sei, mas eu não sinto mais. Antes, sim, era reunião de família, todo mundo perguntava. Sempre, sempre, ainda mais quando estava E queriam tia. te apresentar pessoas, Rô? Queriam te apresentar pessoas? Eu passei por isso. Já quiseram, já quiseram. Ai, que Teve saco uma isso, fase né? lá atrás que já quiseram. Já sim, já sim. É interessante porque eu achava que tivesse essa cobrança, né. Eu achava Não. que tinha, essa coisa, né, de perguntar mesmo: "E aí? E Uhum. aí?", né, então Eu não sinto interessante. isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho bastante contato com o pessoal aqui do condomínio, com a mulherada, tudo. E assim, casada, divorciada, as divorciadas que de vez em quando saem, né, a gente se troca ideia, ok. As demais, assim, parece que assim, não se toca no assunto. Então, Mas será que agora é o que é porque... isto? O que é Ah, isto? Fica uma grande interrogação, será que é um tá? tabu? Não vamos tocar no assunto, porque, meu Deus, ela está É, solteira? pode Então, ser, eu agora a não gente Porque sei. falando, realmente eu não faz pensei nisso, diferença. né? Uhum. É um Então, eu não assunto muito, sabe sei. aquele, é Eu aquele assunto que acho, ninguém pergunta, né? Porque, é, nossa, ela vai, meu Deus, ela não namora, ela não tem um namorado, então não vamos nem tocar nesse assunto, porque deve ser uma coisa muito isso, o difícil. problema, né? É, E Uhum. pode ser, eu acho que tem questões que parece que a sociedade caminhou, mas não caminhou tanto, né? Então, talvez por não saber o que fazer com aquilo, a pessoa não faça nada, entende? E fique Sim, com receio como se aquilo fosse te ofender, né? O que eu acho engraçadíssimo, porque assim não me eu ofende de também. maneira alguma, né? Então, é o tipo da coisa que eu acho assim, puxa, seria tão legal, né? Essa coisa da naturalidade, né? Sobre isso. Mas é interessante, parece que fica para pequenos grupos que têm alguma coisa em comum, né? Eu acho que E parece que fica entre nós amigos, entre os amigos. Porque eu é, não tenho problema nenhum em ligar para vocês. E aí, gente, tá namorando, não tá namorando? A gente se sim, encontra, a gente comenta, né? Então, sim, assim, parece que quando a gente tem amizade, né? Quando tem um sentimento já que une, o assunto flui de maneira natural. Agora, quando sai disso, que a gente está em contato com pessoas que não conhecem bem a gente, não tem intimidade, aí pode ser que vire um tabu, pode até ser pensar nesse é. sentido, sim. Mas não tem, vocês não sentem que, não sei, eu fiquei pensando um pouco isso, que tem a questão do machismo também, né? Porque um homem na nossa idade que está separado ou solteiro é porque ele quer. Ah, é uhum, porque ele quer namorar, porque ele não quer compromisso, porque ele quer curtir. Uma mulher na nossa idade que está solteira, poxa, ninguém quer, né? Assim, olha, ah, tem um pouco Bom, isso também.
Eu né? acho que pode ter isso por detrás, e eu acho que, eu vou te falar uma questão do que eu percebo, tá? Eu acho que até mais, a gente fala de machismo, mas eu não sei se isso é só dos homens, eu vejo assim, é um Eu ia machismo, comentar mas que isso, Pri. envolvem as mulheres, né? Do tipo, eu acho que tem esse tipo de olhar, do tipo assim, eu não vou tocar nesse assunto, porque coitada, ela tá sozinha. E assim, gente, não é o que a gente sente, né? É muito pelo contrário. Né? Eu acho que assim, o estar sozinha e estar bem sozinha dá uma sensação de não estou presa a nada, não estou refém de nada, né? Então dá uma sensação de liberdade muito grande, né? E que assim, se a gente já tem isso aos 50, que eu acho que vocês devem sentir, né? Que a gente de fato assim fica muito à vontade com muita coisa, é mais direta, não fica entrando, rodeando qualquer situação, já vai e se posiciona e se coloca. Nesse aspecto é a mesma questão, né? A gente não tem problema de falar sobre, né? Porque se alguém pergunta, você está com alguém, você não está? Acho que você perguntou outro dia, nem Dodaice, lá no aniversário da Rosa, falou, e aí, Pri, você tá com alguém? Você não tá? Eu falei, não, até eu brinquei, eu falei assim, não, mas eu estou muito chata, nem eu estou me aguentando. Falando da menopausa, né? Mas é isso, eu acho que é uma coisa tão natural e que talvez o outro tenha um problema com isso, que não seja natural ainda para o outro, então o outro não toque no assunto, não sei. Né? Mas eu acho que assim, por isso é importante a gente falar disso, né? Porque eu acho que as pessoas não sabem, né? Eu acho que muita gente não sabe disso. E aí tem um olhar, né? Para quando você fala essas coisas da família, tem um olhar para aquela pessoa que está sozinha e talvez tenha essa coisa de, meu, coitada, isso que você falou. Então, tem este olhar, só que assim, e não fala mesmo por coragem, mas não significa que não existe uma cobrança, só que não é uma cobrança direta, né? Nesse Isso. sentido de, e aí, Bri? Vai, né? Não é esse tipo de cobrança, mas existe uma questão cultural nossa que é forte nisso. Existe uma cobrança que a mulher não, principalmente as mulheres, né? Porque a gente está aqui em mulher, então muito mais da Sim. mulher a cobrança, e aí? Né? Tá sozinha, vai ficar sozinha, como se ela precisasse do homem, muito mais Aham. do que a cobrança em relação ao homem. E em cima disso, eu acho que entra a questão de machismo, sim, mas também entra uma questão que, assim, muitas mulheres mesmo, já que a gente está falando de mulheres, que eu escuto, elas também se cobram em relação a isso. Elas também se cobram em relação a isso, um medo de ficar sozinha, né? Mas será que isso também não tem a ver com criação, com profissão, com se tatuante no mercado? Porque eu acho que tudo isso influencia. Eu acho, sabe que eu pensei agora, falando, Rô, eu fiquei pensando agora sobre, sim, por exemplo, você está separada há muitos anos, então há muitos anos você já tem você já mora sozinha, você se relaciona, você, Sim. a Já Pri tem essa também lida, né? já tem isso, e era bem mais jovem, né? Uhum. Quando se separou, enfim. O que eu escuto de algumas mulheres que não estão separadas, né, é o grande medo que tem de uma separação nessa idade, porque é um medo do que vai ser, um medo da solidão, um medo de ficar sozinha, um medo de eu não vou conseguir mais ninguém, porque aí só consegue olhar as dores, não consegue. Né? Então, Então, por isso que eu acho que é importante a gente falar a respeito disso, porque não tem só dor. mas Às vezes a então, é dor isso que eu está ia em ficar falar. na relação, né? É isso. Eu acho que a gente veio no mundo para ser feliz. E por que que é um homem que vai me fazer feliz? Perfeito. Porque me faz feliz sair com as minhas amigas, me faz feliz estar com a minha família, me faz feliz estar sozinha. Então, assim, a felicidade não pode estar em outro. A gente já falou isso muitas vezes entre nós, inclusive. A minha felicidade não pode estar na mão de outra pessoa. Eu não posso ser feliz só do lado de alguém. Então, por que que eu não posso me separar se eu estou num relacionamento fracassado,
porque eu não vou encontrar mais alguém. Opa, mas eu estou me encontrando. Fica parecendo que o porque objetivo da vida é esse, né? isso, Parece que é só É, você. é. Bom, o objetivo da vida da mulher, que não é a mesma mulher de sei lá quantos anos atrás, né? Não é mesmo? Né? Que a vida da mulher ainda se baseia nisto, que o objetivo da vida da mulher é única e exclusivamente o relacionamento afetivo, né? Então, assim, é um equívoco tão grande, mas tão exato. grande, Mas e isso que é uma coisa algumas cultural, né? mulheres... A gente aprende isso, a gente é Sim, criado desta forma, né? Então, Uhum. é bem complicado, bem complicado. Mas É, os homens, eles também se queixam disso, né? Dessa coisa da relação, vocês acham? Como que vocês que estão aí, que estão solteiras hoje, né? O que vocês percebem assim dos homens? eu acho que a gente está Raíssa? muito anos-luz mais evoluída do que os homens nesse É? requisito. Ah, mas isso daí em todos Foi os sempre, sentidos, né? né? Os homens desde Sempre 1940 eles fomos. são iguais, né? Eles não mudaram em Sempre nada. fomos. As Mas mulheres os são. homens, eles não mudaram. Então, as mulheres mudaram e os homens estão ficando cada vez mais para trás e eles não conseguem caminhar. Então, eu sinto que eles estão, assim, afetivamente muito imaturos, em qualquer idade. Antes a gente falava assim, ah, mas é a idade. Então, até os 20, até a idade, até os 25 é a idade, até os 30 é a idade, até os 35, até os 40, daqui a pouco os 50 é a idade. Ei, se a gente compara uma mulher de 50 hoje, um homem de 50, dependendo do homem, gente, pelo amor de Deus, ele está lá nos 30. Ele está lá nos 30, fazendo coisas de 30 anos, com a mentalidade de 30 anos, namorando menina de 20. Nada contra. Mas são realidades totalmente diferentes do que a gente está conversando aqui agora. Pri, o que você acha? eu não sei, eu também não dá para a gente generalizar mesmo, né? Mas eu acho que a impressão que dá é que o homem tem uma necessidade menor de buscar algumas questões na vida, ou porque eles fazem isso mais cedo, ou porque eu acho que em termos de aprofundamento mesmo, né? Da nossa vida, da nossa existência, do sentido da vida, né? Eu acho que eles têm uma necessidade menor nesse sentido. É tudo mais fácil, mais simples. A maneira como a maioria dos homens, não todos, encara essa questão, né? Acho que não tem... a gente é muito... a gente vai muito no detalhe, é mais seletiva, né? Então, no Eles são geral... mais rasos, né? Parece que os homens são mais Isso, rasos, né? isso, mais rasos. Isso. Então, para eles, por exemplo, essa coisa de eu estou sozinho, amanhã eu vou ficar com uma pessoa, depois eu fico com outra, depois eu fico com outra. Isso não, acho que não gera uma angústia tão grande, a impressão que eu tenho, como gera para a gente, entende? Então, assim, no meu caso, né? Agora minha filha já tem 18, tudo bem, né? Mas minha filha mais nova, né? Eu ficava pensando, quem que eu vou levar para minha casa? Quem que eu não vou levar para minha casa? Levo ou não levo para casa? Peraí, quem é essa pessoa? Entende? Então, assim, questões que eu acho que, assim, o homem, no geral, ele não está preocupado com isso, entende? Até porque tem um contexto social, né, que eu acho que faz com que a gente realmente tenha mais cuidado em relação a algumas questões, em relação a nós, em relação ao outro, acho que a gente olha mais para o lado, para o que está ao redor, né? No geral, acho que a mulher já faz isso desde muito nova, a gente já aprende isso culturalmente dentro da família, né? Então, é isso, eu acho que é muito diferente, assim, né? E eles não têm acesso, às vezes, alguns têm, alguns buscam, né? Eu acho que realmente tem, mas dá para contar nos dedos aí, né? E essa questão da maturidade, ela não está na questão da idade mesmo. A gente vê hoje homens mais jovens, alguns, que têm uma maturidade emocional muito maior do que homens da nossa faixa etária. Sim. E essa Né? história que falam assim, que a gente escuta as pessoas falando, homem não fica sozinho. Tem a ver com isso?
que você falou, Pri? O homem, quando fica sozinho, ele não tem cobrança. Então, tipo, se ele está sozinho, ele está sozinho porque ele quer, né? Para a sociedade, eu estou falando. A sociedade não cobra ele minimamente. Então, aquilo que você falou sobre a mulher, né? Ai, será que não tocam no assunto? Porque, ai, coitada, ela está sozinha. Não existe isso em relação ao homem, Verdade. na minha visão, né? Então, para eles, eu acho que assim, se ele está sozinho, se ele está com alguém, para ele, assim, na verdade, isso não vem ao caso, assim. Acho que ninguém vai chegar e ficar, nossa, o que está acontecendo? Você está sozinho? Você não sente falta disso? Você não sente falta daqui, né? Ou porque não se aprofunda, nem os homens, né, se aprofundam entre eles nessas questões, que eu acho que eles são diferentes da gente, né? Nesse sentido, de novo, não é regra geral, mas acho que na maior parte das vezes. Então, acho que para eles não tem nenhuma questão aí por detrás disso. Não sei. Sabe o que eu acho? Eu, assim, fiquei pensando até um pouco no que a Rô estava falando, né, da maturidade, que a gente mudou e os homens não. E eu tenho a impressão que os homens ficaram perdidos, assim, porque parece que eles têm dois papéis na vida. Três, né, quando eles são pais. Eles têm que trabalhar, porque eles são provedores, eles são os maridos, e depois eles se tornam pais. Fora isso, eles não têm, quer dizer, para eles, né? Não existe um outro papel. E as mulheres não. As mulheres começaram nessa evolução, né? Nessa busca, elas foram olhando outras coisas na vida. E os homens parece que não. Então, até esse não estar sozinho, eu acho que tem um pouco disso também, sabe? Porque assim, bom, se eu estou sozinho, eu estou trabalhando, eu tenho os amigos, mas Fica um buraco, né? fica um buraco, né? Então, assim, eu preciso ter uma pessoa, porque afinal de contas, né? O que mais que é a vida além disso? Não sei, eu posso estar sendo leviana ou inocente, sabe, assim, ingênua no que eu estou falando, mas parece que é um pouco essa questão dos papéis, né? Quais são os papéis que um homem exerce, assim? Das mulheres a gente tem vários, né? O que também acaba sobrecarregando a gente. Mas dos homens acho que é isso, sabe? Acho que essa não evolução deles é um pouco isso, né? Eles são. E é por aí que entra essa falta de cobrança, né? Porque culturalmente é isso, não teve uma evolução. Ainda são esses papéis que ele exerce. Dentro desses papéis ele é cobrado. Nada além Eu acho disso. muito triste, né? É o que eu acho bastante triste, assim, né? Quando eu vejo um homem que se aprofunda mais, né? Que tem alguns, né? Você fala, nossa, que interessante para ele, né? Em termos de existência mesmo, né? E aí fica mais difícil, não sei a Rô, né? Mas acredito que sim, de você querer se envolver com um homem que está nesse estágio muito raso também, né? Aí você fala, não, né? A gente perde o interesse, né, quando a gente percebe que na realidade não tem conteúdo, né? Porque a gente fala, fulano é bonito, mas a beleza ela não se sustenta se a pessoa não sabe conversar, se a pessoa não Dura sabe 15 minutos, né? Dura 15 minutos. A virtude da beleza. Isso quando a gente está conversando pessoalmente. Agora, quando que hoje a gente vive num mundo que eu particularmente, não é que eu não gosto, mas eu prefiro o presencial, mas tudo hoje funciona através do WhatsApp. E aí a minha tolerância anda tão zero que a pessoa escreveu errado, eu já dou um passo para trás e falo, oi? Não dá. Não dá. Não cabe mais, né? Não cabe mais. Exato, exatamente. Então, é uma coisa muito... É ridículo falar isso, mas é a verdade. Né? A gente está num mundo que a gente está priorizando saber escrever, que é o básico do básico. Virou um critério, né? Saber o português virou um critério. Mas, então, e às vezes... fala. Não, fala, Pri, fala. Eu ia Não, e às pergunta. às vezes os critérios, a gente vai aperfeiçoando os critérios, e aí chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, não vai... menos, porque senão... a régua aqui. Exatamente. Então, era isso que eu queria saber também.
O que uma mulher de 50 anos busca num relacionamento? Num homem ou num relacionamento? O que uma mulher de 50 anos busca? Posso falar? Pode? É o que eu já tinha falado. Eu acho que hoje eu procuro uma companhia. E eu acho que o difícil é você arrumar companhia. Mas não a companhia para o sábado à noite, a companhia para o domingo à tarde. É clichê falar, mas é muito realidade. Porque companhia para sábado à noite é fácil você arrumar. Sem você colocar critério nenhum, você consegue. Agora, eu quero saber se a gente consegue a companhia para o domingo à tarde. Que é aquele momento que as pessoas querem a família, ou quem é casado está com a família. É um momento que não tem. E eu já escutei algumas pessoas falarem assim, na época que eu dava aula, eu não tinha muito tempo durante a semana de conhecer ninguém, por exemplo. E aí a pessoa falou assim, não, mas eu não posso sair com você no final de semana, porque se não for legal, eu vou perder o meu fim de semana. Então, olha que ponto a gente chega. Né? Então, as coisas têm que acontecer durante a semana para saber se eu sou legal, aí me gabarita para a pessoa perder o sábado comigo. A que ponto que a gente chegou? Então, assim, então eu preciso conhecer você na semana, então na semana eu também não quero te conhecer, porque eu vou perder o meu tempo da semana. Então, a gente não olha, as pessoas não estão olhando mais a companhia. Poxa, deve ser legal te conhecer, então vamos marcar um café num sábado à tarde, né? Vamos sair comer uma pizza no sábado à noite. A gente que mora sozinho, não sei se a Pri já teve essa experiência, mas eu odeio que a pessoa se convida sem eu conhecer para vir na minha casa. A minha casa não é ponto para conhecer ninguém. A minha casa é a minha casa. Né? É o meu canto, onde eu recebo as pessoas que eu conheço, que eu gosto. Não vem querer vir para minha casa sem eu te conhecer, não. Né? Então, tem muito isso. Então, eu acho que hoje o que eu quero é uma companhia agradável, que vamos viajar, vamos sair com os amigos, para apresentar para os amigos, porque para os meus amigos eu também não apresento qualquer um, porque são meus amigos. Então, eu acho que hoje difícil você achar uma companhia. Na minha opinião. Não sei você, Pri, o que você acha? Eu busco, né, a pergunta que... Vou tentar, assim, de acordo com a pergunta que a Lu fez, eu busco um cara que busque ser bem resolvido, porque ninguém é totalmente bem resolvido, né? Que pelo menos esteja buscando, né, algo assim do tipo, né, que tenha um sentido maior aí na vida, não importa o que seja, né, o que o cara goste, o que ele não goste, que queira a mesma coisa que eu, que é assim, um relacionamento leve, onde ninguém fique se cobrando demais, né, onde possa ter uma coisa assim mais suave, do tipo, queremos estar junto, né, sei lá, no sábado a gente fica junto, não, vamos sair com os amigos, ok, né? Algo assim suave, cada um tem o seu canto, né? Não quero ninguém que colhe, né? Como a Rô falou, que queira só ficar na minha casa, ou que eu tenha só que ficar na casa dele, mas uma pessoa assim que a gente possa se dividir, ficar junto e bem em alguns momentos, ou também falar, não, vamos ficar sem se ver e tá tudo bem, eu vou para cá fazer uma coisa, você vai para lá fazer outra coisa, algo mais leve, algo suave, porque se colar demais, eu não aguento, entende? Mas vocês estão sendo muito amplas. Estão sendo muito amplas. Então vai. Não, quais são, o que é, assim, inegociável? O que é inegociável? Ou então, assim, o que já tirou da frente? Tem isso aqui, eu já tiro da frente. Como assim? Não entendi. Alguma coisa que você fala, nossa, isso aqui... Não... ou característica, ou sei lá, ou não sei. Algo que é... Aí não, você... É que você... nenhum.
Você está falando de novo dos critérios, né? Qual que é Os critérios. aquela característica, aquele critério assim que é essencial, e se não tiver, é isso que você está perguntando, né, Ou Lu? então, se tiver, eu não quero de jeito nenhum. Tem Porque algo? senão Se tiver filho pequeno, eu não quero de jeito nenhum. Aí, tá vendo? Agora já começou. Ai, gente, eu não ligo se tem filho pequeno, mas tem uma característica, agressividade para mim, eu não quero de jeito nenhum. Então, se eu notar que a pessoa tenha qualquer coisa parecida que dê a entender que tem um pouco de agressividade, eu não quero. Pode ser o homem mais lindo do mundo, pode ter filhos grandes, não quero. Não Se quero. morar com a mãe, eu não quero de jeito nenhum também. Também não. Não. Morar com a mãe, não. Que mais? Não, estou tentando pegar as coisas básicas. Boa, Né? morar com a mãe. Se falar muito errado, se escrever muito errado, também não. Deixa eu ver. Relacionamento aberto também não rola comigo. Para mim também, pelo menos por enquanto, não rola. Não sei o amanhã, né? Mas por enquanto não rola. Não, para mim nem hoje nem amanhã. Eu não, para mim esse tipo de relação não combina comigo. Não quero. A pessoa Agora, vir propor, não. porque assim, né? Quando a gente vai aos 50 anos, e se a gente encontra uma pessoa que tem, mais ou menos a nossa idade, né? Essa pessoa provavelmente não, mas é bem provável, né? Assim, provavelmente ela já teve um relacionamento, ela já tem filho, ela também já tem uma história. Às vezes até netos, né? Alguns, Então acho que a gente também precisa pensar nessas coisas, né? Tem essas coisas também da gente se relacionar quando está mais velho, né? Porque provavelmente a gente vai encontrar uma pessoa que também já viveu, né? Relacionamentos assim. O que pode ser muito saudável, né? Porque assim, eu acho que talvez a pessoa que já teve essas experiências, eu falo em cima do que eu escuto, né? Às vezes essa pessoa que já teve experiência, um homem mais maduro, que já teve um relacionamento, e nem sempre ele, nesta fase, ele está em busca de aventura, né? Ele já sabe também mais o que quer. A régua dele também está mais alta. Sim. Né? Então, acho que, assim, às vezes, quando consegue se encontrar desta forma, eu acho que é super saudável. Sim. Até porque se ele tem 50 anos, 55 anos e nunca teve um relacionamento, nunca foi casado... Aí já é outro critério. Aí também você já fala... Aí é outro alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada aí, sim, a gente já desconfia. Vamos só falar mais uma coisa aqui, ó. Das novas configurações de relacionamento, porque pelo que a Pri falou ali, parece que você não quer casar, né, Pri? Casar e morar junto. De jeito nenhum. É o que eu digo, assim, não vou dizer que amanhã, daqui, sei lá, uns 20 anos, 15 anos, nem sei se eu vou estar viva, mas aí pode ser que eu queira outra coisa, né? Hoje você não quer casar. Hoje, e na verdade é um hoje que eu falo assim, desde que eu me separei, me divorciei, eu já tenho essa clareza do que eu não quero, né? E isso se estende, vem se estendendo, né? Então eu não me vejo mais morando junto, casada, né? Eu entendo que assim vai ser muito mais leve, né? Porque a leveza eu acho um ponto importante. Vai ser muito mais leve, cada um no seu canto, estando junto, né? Quando os dois quiserem, né? De preferência. E você, Rô? Você quer casar? Não, casar eu nunca casei, né? No sentido literal da palavra. Mas assim, eu até toparia morar junto, mas eu acho que tem um caminho a ser percorrido para que isso aconteça. Eu não descarto a possibilidade,
mas para que isso aconteça, existe todo um caminho a ser percorrido. Eu acho legal também, cada um ter a sua individualidade, conheço relacionamentos, vários relacionamentos que cada um vive na sua casa e são mega duradouros. Eu tenho uma amiga que há mais de 10 anos, então assim, e são casados, né? Porque uma hora cada um está um na casa do outro e não se separam, então eles são casados. Só não habitam, não tem uma casa só para morar dentro, mas convivem muito bem. E eu acho legal também é válido. Então, assim, eu estou aberta, tanto para uma coisa quanto outra, legal. Entendeu? Não descarto a possibilidade, não. Mas não eu quero, eu preciso disso. Não. Porque tem gente que não consegue, né? Uma relação desse tipo, onde cada um fica no seu lugar. Tem gente que não consegue, tem gente que depois de um determinado tempo precisa estar junto, né? Agora, eu também já vi casais que por anos e fala, é esse tipo de relação que eu quero, eu preciso, principalmente depois de um certo tempo que você mora sozinho, tanto para o homem quanto para a mulher, às vezes é muito difícil, né? Você ter alguém que quebra a sua rotina, que muda a sua casa do jeito que é, não deixa... Quer dizer, não funciona, não consegue. Então, o relacionamento fica muito mais saudável, cada um morando no seu espaço. Eu já vi vários casos assim, como tem pessoas que não dão conta. Sim, exatamente. E é por isso que eu falei, é uma construção, tudo depende da pessoa que está aí, conforme vocês vão construir a relação. Então, eu não descarto nem o morar junto, ok, e nem o cada um na sua casa, e ok também. Desde que haja amor, esteja feliz, seja uma coisa bacana, por que não? Acho que tanto faz. O que importa é o que os dois conseguem, né, ter juntos, né? E que é isso que é o principal e que está difícil hoje em dia, né? Ter, né? Compartilhar com alguém, etc. Tá difícil? O quê? E ter isso, esse compartilhar é algo realmente muito difícil ou está ligado a essa régua alta? Quer dizer, Eu não acho, sei nem. eu acho que é um misto, viu, Odaice? É a régua alta, no nosso caso, né? Talvez da fase, e o que mudou, né, na sociedade em termos a forma de buscar relacionamento, essa história dos aplicativos, né, que facilitou por um lado para quem é muito tímido, né, e sai pouco e tudo mais. Mas, assim, eu acho que dificulta porque tem uma... Não é que dificulta, tem uma questão da fila anda, sabe aquela questão da fila anda? A fila anda o tempo inteiro, né? E as pessoas hoje têm a impressão ali, naquele catálogo, né, de, de relacionamentos, que tem tanto que, tipo, né, então tá fácil, o que não é real, né? Porque você encontrar pessoas que você tem afinidades e que ao mesmo tempo também tenha química, tenha todo esse contexto, não é algo tão simples assim, mas fica uma sensação de que é. E aí as pessoas ficam nesse movimento, né? Então, acho que tem um misto aí, né? Não sei se é o que a Rô percebe. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho que não existe o interesse em conhecer mais profundamente. Então, sei lá, começou a conversar, ou de repente até um primeiro encontro, alguma coisa não encaixou. Mas isso não quer dizer que num segundo encontro não se encaixe, porque o conhecer demora, não é numa noite, em horas que você conhece alguém, né? Que você vai descobrir afinidades. E aí, só que putz, essa aí ela falou tal coisa, eu não gostei. Mas aí tem esse catálogo, eu vou procurar outra que está mais fácil. Então, eu concordo com a Priscila, eu acho que é muita liquidez, né? Se aprofundar é muito difícil. E precisa querer, né? E eu acho que não é todo mundo que quer. Precisa querer e precisa ter esse encontro, né? Também naquele momento, aquela pessoa junto com você e que se afine, né? Tá naquela mesma sintonia.
né? Sim, Então, sim. não sei o que que é, eu acho que é um misto mesmo. Quando você fala de se conhecer, né? Você usou, Rô, esse termo de conhecer, né? Da gente poder se conhecer, e que às vezes leva tempo. Eu fico pensando que às vezes você fica por tanto tempo com algumas pessoas e a gente descobre que a gente não conhece, né? Sim. São vários casos assim dessa forma, né? Que você está há tanto tempo e não conhece. Eu e a Lu, a gente estava conversando sobre relacionamento, sobre essas coisas, e aí a gente assistiu, né? Eu assisti e sugeri para a Lu, né? Eu comecei a assistir, falei, Lu, assiste essa minissérie para a gente conversar, que é Cenas. Cenas de um casamento, é uma minissérie. É aquela E que o marido trai e a mulher não, descobre. Eu acho que assisti isso. não, Do que fala mais? é, é, é praticamente os dois durante o filme e durante dessa série vai mostrando até gravação, né, como se estivesse sendo gravado mesmo cenas do casamento e a traição é dela e não dele, né? Mas assim, é uma série que traz isso muito forte, né? Assim, anos de casado, e eu estou trazendo essa série, mas não é a única que mostra isso. Tem outros filmes que mostram isso e a gente vê a realidade, né? Só que o filme mostra um pouco do que é a realidade, de anos de um relacionamento, e de repente, quando chega num momento em que você está naquele não estou aguentando, eu estou chegando no meu limite, já está ultrapassando o limite, aí um começa a vomitar em cima do outro e trazendo aquilo que ficou lá no fundo da gaveta e que me incomoda em você. E às vezes uma coisa muito simples, sabe? Sabe aquela coisa besta que o outro faz e achava que estava tudo bem em fazer porque ninguém nunca falou que Já não falou. gostava daquilo. Porque o grande problema nos relacionamentos é a comunicação, não falava a Uhum. respeito daquilo. Então, agora eu vou vomitar e falar que aquilo me incomoda profundamente, que aquilo... Aí você fala, oi? Né? Então, assim, às vezes é uma vida inteira que aí eu vou descobrir que eu não conheço realmente você. Quantas coisas eu nunca descobri a seu respeito, quanto eu não te conheço. Então, assim, o tempo é uma coisa tão relativa, é tão relativo a gente falar em tempo, não é? Sim. Quando você falou E, disso, me veio isso, né? e eu acrescento, Daisy, que assim, agora a gente está falando de um relacionamento que as duas pessoas se veem, convive. Agora, se a gente traz para o mundo de hoje, que as pessoas vivem, falam que estão namorando com pessoas que nunca viram, né? Se relacionam virtualmente, só virtualmente, né? E como é que encaixa isso? Né? Porque atrás de uma tela a gente pode ser quem quiser. Eu posso falar para você, não, eu estou super bem, eu moro em casa própria, né? Invento todo um contexto que como é que você vai saber se é verdade ou não? Eu, particularmente, não acredito nessa possibilidade. Eu acho que assim, você pode conhecer alguém por aplicativo, você pode começar uma relação desta forma, mas não dá para permanecer nessa forma. Eu não Não acredito dá nisso. mesmo. Se não entra, né? O outro filme que eu Ah, assisti é. esses dias, que eu comentei com a Lu também, era aquele Ela, que ele se apaixona por uma inteligência artificial. Vocês Ah, viram? é Esse bem filme é mais interessante, eu já antigo. vi. É É, triste, uhum. É assiste. Ele é muito triste. É. triste, mas ele assim, ele se apaixona pelo aplicativo que ele comprou, que é uma inteligência artificial. E é muito triste, mas é ali que ele consegue se relacionar. Ali ele consegue ter uma relação muito diferente das relações que ele tem com as mulheres quando ele está diante delas, né? Então eu não acredito muito nisso. Acho que assim, quando você vai por esse caminho, existe um problemas, tem uma patologia por trás disso, né? Se É porque ficar só parece que nisso, a gente sim. não sai, se a gente fica se relacionando assim, por aplicativo, parece que a gente não sai da projeção, assim, né? Que, não é? A gente está o tempo todo, Sim, você tá se imaginando. relacionando com aquilo que é o ideal,
né? Que a gente faz no início do relacionamento, quando a gente se apaixona, no É. presencial também, mas depois a gente sai disso, né? E no Sim. virtual não, no remoto, né? Nesse aplicativo aí, rede social, a gente fica o tempo todo se relacionando com aquilo que não é verdade, né? E é interessante que eu conheço casos, né, de pessoas que em pouquíssimo tempo né, idealizam, né, conhecem alguém virtualmente falando ou por aplicativo e fica num lance assim por meses que se apaixona, acontece tudo aquilo que acontece normalmente, né, que quando a gente se apaixona por alguém, mas assim, é um negócio de vapt-vupt, né, ao mesmo tempo que a pessoa se apaixona, acha que não vai viver mais sem aquela pessoa, na semana seguinte já está encerrando É o tudo, adolescente, né? uma Porque briguinha ali que adolescente que é já assim, não acabou. é? Adolescente assim, nunca mais eu vou poder sentir isso, nunca mais eu vou gostar de até a De próxima ninguém. semana, né? Até o Não, mas próximo da imagina. fila. Isso. Exato, então isso é muito adolescente, né? Isso, e acontece muito com mulheres maduras, com homens maduros, é uma coisa de louco. Que Acontece aí, bastante. aí a gente está falando de maduro, mas Entre aspas, imaturo. imatura. Maduro, madura, Maduro, mas imatura, imatura. né? Mas com uma Exatamente. imaturidade muito grande aí no meio. Sim. Gente, acho que foi maravilhoso a gente conversar. Foi muito, Adorei muito também. bom, muito bom, Foi adorei. Acho que a gente vai top. muita coisa legal. E eu quero agradecer vocês, meninas, por terem aceitado o nosso convite, terem participado aqui com a gente, abrindo a vida de vocês, abrindo a história amorosa de vocês. Enfim, muito, muito obrigada. Amei estar com vocês. Eu também achei muito legal. Se deixar, a gente fica falando por horas e horas e horas. E a gente fala pra caramba. Mas foi muito legal, adorei participar. Obrigada pelo convite. Adorei essa troca também. Amo, né, conversar com vocês. Tudo que a gente fala, seja sério, brincando, não importa de que jeito, é sempre muito, muito gostoso. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas, eu adorei. É sempre uma inspiração falar com vocês, é uma troca e assim, eu sinto que é um alimento para a alma, assim, os nossos encontros. Então, adorei, obrigada e até um próximo, né? Até! Até. Beijos.